O Campeonato Brasileiro de 2022 começou e ao fim da primeira rodada todo mundo já começa a fazer suas previsões de quais equipes vão brigar pelo título, quais equipes que vão cair. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui o meu gabarito, a minha projeção do Campeonato Brasileiro. Então eu vou comentar os favoritos ao título, as equipes que brigam por Libertadores, as equipes que podem surpreender e os rebaixados, os que vão brigar contra rebaixamento, inclusive times grandes que correm risco de rebaixamento dessa temporada. Então, começando pelos favoritos ao título. Na minha visão, Palmeiras, Galo e Flamengo são as equipes mais preparadas para brigar pelo título do Brasileirão, seja em questão de elenco e quanto em questão de treinador. O Palmeiras, para mim, é o grande favorito para levar o título, ele tem um leve favoritismo à frente do Galo, porque, se não me engano, é o trabalho mais antigo de um treinador num clube da Série A. É uma equipe muito bem encaixada e é uma equipe bicampeã da Libertadores que também entra na Libertadores esse ano como favorita. Então eu não consigo descartar o Palmeiras de favorito ao título no Campeonato Nacional também. Então eu vejo o Palmeiras com leve favoritismo à frente do Galo. O Galo, atual campeão, manteve a base do elenco do ano passado, contratou um novo treinador que já conseguiu encaixar o time, já está fazendo o time jogar bem de novo. O Hulk também vive ótima fase e, por ser o atual campeão, está defendendo o título. Eu acredito que vai ser também uma das equipes que vai brigar até o final pela taça do campeonato. Eu coloquei o Palmeiras com leve favoritismo acima do Galo, né? Coloquei o Palmeiras como o favorito a ser campeão mesmo, como palpite de que vai ser campeão, mas eu não acharia nenhum absurdo colocar o Galo nessa posição ou alguém achar que o Galo é o grande favorito, porque são equipes muito bem qualificadas, são equipes bem parecidas na questão de capacidade técnica e de trabalho que os treinadores vêm fazendo. Então eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Galo serem vistos como principais favoritos ao título não é nenhum absurdo. E eu também encaixo o Flamengo nessa situação porque, apesar de viver um momento ruim, com crise política interna, pressão da torcida, ter estreado já tropeçando, perdendo pontos contra o Atlético Goianiense, eu não consigo descartar o Flamengo dessa briga. Tem um elenco ainda muito qualificado, ainda há peças daquele elenco que foi tão vitorioso em 2019, e eu acho que se ajustar, se conseguir controlar essa situação, se conseguir passar por essa crise, vai ser uma equipe que também pode brigar até o final pelo título do campeonato. E desses três favoritos ao título, só o Galo estreou com vitória, né? Venceu por 2-0 o Internacional. Mas mesmo que o Palmeiras tenha estreado perdendo para o Ceará em casa, é um campeonato muito longo, muita coisa pode acontecer, tem todo o campeonato pela frente, tem muitos pontos pela frente ainda. E eu não consigo. Eu ainda enxergo o Palmeiras como talvez o principal favorito, né? O grande candidato a levantar a taça lá no final do ano. Então, se eu coloco três favoritos ao título, restam 3 vagas para a Libertadores, considerando que pelo regramento do campeonato 6 equipes se classificam para a competição continental. E, ao meu ver, essas outras 3 vagas da Libertadores vão ser ocupadas por Red Bull Bragantino, Fortaleza e Corinthians. Mas eu também coloco nessa briga por Libertadores Fluminense, São Paulo, Botafogo e talvez o Atlético Paranaense. Também considerando que vai abrir mais vagas para a Libertadores provavelmente, o G6 pode virar G7, G8 e até G9, com certeza Fluminense, São Paulo, Botafogo e Atlético Paranaense vão acabar aí numa disputa até o final por uma vaga na competição continental. E o Fluminense porque o Abel Braga vem fazendo um bom trabalho, o São Paulo porque conseguiu aí uma melhora de desempenho nas mãos do Rogério Ceni, apesar de ter perdido o título paulista. O Botafogo porque agora está nesse novo momento de reestruturação com o investimento do John Textor. Então eu vejo equipes que têm totais condições de brigar por uma vaga na Libertadores. E o Atlético Paranaense porque já é uma equipe que vem encaixada nos últimos anos, está sempre chegando em finais e disputando o título, então se reforçou ainda mais esse ano, acabou de demitir um treinador que ao meu ver era fraco e dependendo do nome que trouxer para comandar o time, pode também dar muito trabalho na competição e almejar algo maior no campeonato nacional. Agora as equipes que muita gente pode enxergar que não almejam muita coisa na competição, que não tem como visar coisas grandes, mas que ao meu ver pode surpreender, pode ser aquelas equipes chatas que roubam pontos importantes dos adversários maiores, que roubam pontos desses adversários que brigam por título e Libertadores, e vão ser aquelas equipes chatas de se enfrentar, que são bem encaixadas e podem até surpreender
disputando algo maior na competição, como uma vaga na Libertadores, dependendo de quantas vagas abrir até o final do campeonato. E para mim essas duas equipes são Ceará e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já vem de uma boa temporada no ano passado, já foi uma equipe difícil de se enfrentar na temporada passada, em que tirou pontos de diversos times que eram considerados mais fortes, e ao meu ver esse ano continua e está até melhor. Já estreou inclusive na competição, empatando com o Flamengo, tirando pontos importantes do Flamengo, e teve totais condições de vencer aquela partida. Então eu acho que o Atlético Goianiense é uma equipe que está bem encaixada, é muito difícil enfrentar o Atlético Goianiense e com certeza vai ser uma dessas equipes chatas de se enfrentar. Já o Ceará já estreou vencendo um dos favoritos ao título fora de casa, venceu o Palmeiras por 3-2 e também é uma equipe que tem jogadores interessantes, tem boas peças e já nos últimos anos tem sido uma equipe que vem apresentando trabalhos e desempenhos interessantes. Então eu coloco também o Ceará nessa lista de times que podem surpreender. Eu sei que o trabalho do Dorival Júnior ainda é novo, né? O Dorival já tem um tempo que não faz um bom trabalho, mas pelas peças que o Ceará oferece e pela atmosfera que se forma lá no Castelão quando o Ceará está jogando, eu coloco o Ceará como uma das equipes bem difíceis de se enfrentar. Então agora, indo mais para a parte de baixo da tabela, as equipes que vão brigar lá embaixo contra rebaixamento e vão passar o campeonato talvez flertando com a Série B, eu coloco, nessa situação, eu coloco Avaí, Coritiba, Goiás, Juventude, Cuiabá e América Mineiro. São 4 times que são rebaixados. Eu citei 6 porque eu acredito que vai ficar aí nessa disputa entre essas 6 equipes. Eu coloquei os 3 que os 3 que subiram da Série B no ano passado, porque, seguindo a lógica do que acontece na competição, é muito difícil as equipes que sobem da Série B conseguirem fazer trabalhos consistentes ao ponto de não flertar com o rebaixamento em nenhum momento na Série A. É muito comum, inclusive, a equipe subir e já no ano seguinte cair de novo. Então eu coloco Avaí, Coritiba e Goiás nessa situação, porque eu imagino que é o natural que isso aconteça, visto que esse ano de entre aspas, estreia na Série A, esse ano de retorno na Série A, é mais visando se manter mesmo na competição e nas próximas temporadas tentar almejar algo maior. E eu não coloquei o Botafogo nessa situação porque está em um outro momento, é uma outra realidade. Eu acho que não vai ter risco nenhum do Botafogo brigar para não cair, vai brigar na parte de cima da tabela sim. Por que eu também coloco Cuiabá, Juventude e América? O América não correu o risco de rebaixamento na última temporada, conseguiu inclusive a classificação para a Libertadores, mas eu acho que esse ano o campeonato vai estar mais difícil e talvez o América não consiga disputar lá em cima e seja uma das equipes que figure aí na parte de baixo da tabela, flertando em alguns momentos com a zona de rebaixamento. O Cuiabá e o Juventude foram equipes que disputaram o rebaixamento até praticamente a última rodada do campeonato passado. Então, ao meu ver, seria natural se eles também corressem algum risco na atual competição. Então, eu imagino que esses 6 times, Coritiba, Avaí, Goiás, América Mineiro, Juventude e Cuiabá, sejam as equipes que vão aí figurar na luta contra o rebaixamento. E por fim, para gerar aquela polêmica, né, para trazer um pouco de engajamento e audiência, quais equipes grandes que, ao meu ver, estão ameaçados, né, têm risco de flertar com rebaixamento ou talvez até cair para a Série B nesse ano. E para mim o Santos e o Internacional são os 2 times grandes que estão mais ameaçados nesse momento. O Santos, pelo 2º ano consecutivo, flertou com o rebaixamento no campeonato estadual, também está com problemas financeiros, tem um elenco que não é tão forte e já passou vários treinadores que não conseguiram encaixar o time. Então, ao meu ver, não é nenhum absurdo se o Santos, em determinado momento da competição, passasse a figurar mais a parte de baixo da tabela, correndo até riscos, visto que no último campeonato também correu o risco de rebaixamento por, sei lá, metade da competição, talvez até um pouco mais, mas se salvou ali mais na reta final do campeonato. O Internacional porque já na última temporada não fez um campeonato muito digno, inclusive dependendo das combinações de resultados na reta final do campeonato, poderia ter sido uma das equipes que foi rebaixada e nesse ano tem aí um início de temporada que não foi muito bom, o técnico está sob pressão, eu vejo a torcida reclamando muito do elenco, que o elenco não é tão qualificado e, ao meu ver, pode ser uma das equipes fortes, né, uma das equipes de tradição que brigue para não cair.
Então é isso. Quero que vocês deixem aí seus palpites, se vocês concordam comigo, se eu estou viajando totalmente. E no final do ano, depois que o campeonato acabar, eu faço um comparativo reagindo a esse vídeo para ver se o que eu disse hoje tem sentido, se eu consegui fazer aí um bom planejamento, uma boa previsão, ou se foi tudo um absurdo e nada do que eu falei aqui aconteceu. Então deixa seu like no vídeo, seu comentário, sua crítica, elogio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.